Em plena a era dos shorts para mais visibilidade, eu estou trazendo uma mensagem para vocês mais longa, para não perder a profundidade. Ou seja, é bem interessante, é bom trazer mensagens curtas, né? Hoje todo mundo está nas mensagens curtas, mas o que eu quero trazer aqui é profundidade. Você já parou para pensar como é que as pessoas estão sabendo de tudo, conhece tudo, mas em nada em profundidade? Por quê? Porque nós estamos nessa era da informação muito rápida, muito dinâmica, mas ninguém quer se aprofundar. Ninguém quer parar para estudar um assunto e se aprofundar. E aqui não é qualquer assunto, né? É o assunto da palavra de Deus, ou seja, a mensagem do Senhor para nós. Então, como eu falei, em plena era dos shorts, para visualizar, nós não estamos preocupados agora nesse momento. O momento aqui é se aprofundar, principalmente na comunhão com Deus. Então vamos conversar com Deus nesse momento. Peço que você aí feche seus olhos, vou fechar o meu aqui. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado pela tua misericórdia. Eu peço que não permita que nada, nem ninguém, nem os anjos do mal, que nada venha atrapalhar essa mensagem, tanto aqui para mim, quanto para quem está vendo do outro lado. Que nada nem ninguém possa atrapalhar, que essa mensagem possa vir a chegar, para que possa mais vidas transformar e ajudar nessa, nas batalhas do dia a dia. Nós estamos numa era de muita informação, mas que muitas pessoas não querem se aprofundar no assunto, como se diz, principalmente da palavra de Deus, não querem estudar. E por isso elas podem ser enganadas facilmente, facilmente. Então, por favor, me instrua, envie o Espírito Santo, me batize com o Espírito Santo, que aqueles que vão ouvir também possam ser alcançados. Essa mensagem aqui é para milhões, mas isso se chegar. Se não chegar, uma pessoa que essa mensagem alcançar, já é de muita valia, porque afinal de contas, o Senhor morreu para todo o universo, morreu para toda a Terra, falando universo falando de Terra, mas se uma pessoa só aceitar, o Senhor viria por essa pessoa e morreria por ela também. Então, portanto, nos conduza nessas informações, nesse bate-papo. São bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu havia falado, né, na era da informação, agora uma mensagem mais longa, então peço que você tenha paciência para que você adquira profundos conhecimentos. Então, eu podia fazer um vídeo curto, essa é a ideia, né, hoje em dia na era da informação, mas não tem como se aprofundar em poucos segundos, né? Então, precisa de mais tempo. E o título da mensagem é o ponto de maior valor. Presta bem atenção que no final você vai entender o porquê o ponto de maior valor. Um funcionário importante, e rapaz, aí você está chovendo no molhado, né? Essa pergunta é óbvia, é claro que um funcionário é importante, né? Ele é importante sim. Então, isso é indiscutível. Mas calma lá, são perguntas intencionais que à frente você vai ver. Mas agora eu pergunto, ele pode fazer muito pela empresa? Ou dirigir a empresa sozinho, um exemplo? Claro que não, né? Um funcionário só de uma empresa de média a grande porte é impossível, não consegue fazer muita coisa, né? Então você vê que a importância aí do funcionário, mas a importância também do contexto de que ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, pega essa visão. Por que um funcionário ele não faz muita coisa? Eu devo desprezá-los? Então, é assim, pensando no conjunto do todo da obra, um só, então, não é tão grande valia, mas se é porque é um só, eu não consigo fazer muito, eu devo desprezar? Obviamente que não. Então, são perguntas que parecem óbvias, é chover no molhado, mas você vai entender daqui a pouco. E aí eu quero começar contando uma ilustração. Como eu falei, peguei um rascunho aqui para não perder a riqueza de detalhes, vou lendo aqui para vocês e vocês vão entendendo. Conta-se a história de uma assembleia na carpintaria. O martelo exerceu a presidência e os participantes lhe notificaram que ele teria de renunciar. A causa?
O motivo fazia demasiadamente barulho e, além do mais, passava muito tempo golpeando os outros. Perceba que o assunto aqui é sério, hein? O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso, o parafuso. Qual é a causa, o motivo? Dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. O motivo, ou a causa, por que a expulsão da lixa? Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais. Entretanto, sempre em atritos, sempre causando com sua aspereza. A lixa atacou com a condição de que expulsasse também o metro, que sempre media os outros segundo a sua capacidade de medir, como se fosse o único e perfeito. Então, como ele dá medidas precisas, então acusou que o metro saía medindo por aí os outros, né? Então, nesse calor desse debate na Assembleia, nesse momento, então, entra o carpinteiro. Ele junta os materiais, esses e mais outros demais, e começa os trabalhos. Utilizou a lixa, utilizou o martelo, o parafuso, e finalmente a rústica madeira se converteu num lindo e fino móvel, um belo móvel. Então, quando a carpintaria novamente se reuniu, a Assembleia reativou a discussão. E foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos nossos defeitos, mas que o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremos em nossos pontos fortes. A Assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso dava força e a lixa era especial para limar, dar o acabamento, né, e tirar as asperezas. E o metro era preciso. Perceberam? Começou um cenário dramático, um cenário terrível, mas que por fim terminou como? Com um belo e lindo móvel. Mas aí vem um detalhe, por quê? Porque o carpinteiro, que é o centro, não é as ferramentas, é o carpinteiro. O carpinteiro chega, ele une e ele faz com que cada um dê o seu melhor. Quais as lições que aplicações, melhor dizendo, ou lições também, que podemos tirar disso aqui? Não importa quem somos, o importante é quem é o carpinteiro e o que ele faz através de nós, o que ele faz por nós, em nós e através de nós. Olha quanta coisa ele faz. Não importa quem você é, não importa quem eu seja, não importa se eu sou o martelo, se eu sou o metro, se eu sou a lixa, não importa quem eu sou, o importante é quem Jesus é e o que ele pode fazer em mim e através de mim e em você também, e através de você, e para mim. E assim a gente fica vendo como é importante a ação de Deus na minha e na sua vida. Não importa os nossos defeitos, Deus trabalha com nossos pontos valiosos para salvar almas. Deus não está preocupado com os nossos defeitos, até porque se ele fosse preocupar com os nossos defeitos, ele já nem viria por nós, porque ele sabe que somos pecadores. E, aliás, não somos nós que vamos a Deus, Deus é que vem a nós, né? Ou seja, ele sabe que somos defeituosos, ele sabe que somos pecadores, ele sabe que a nossa justiça não vale nada, mas ele mesmo assim, ele é perfeito, escolheu morrer por nós e através dos nossos defeitos.
Vamos ao texto aqui, está em Romanos 4, 4 a 8. Romanos 12, perdão, 4 a 8. Diz assim, na minha palavra aqui, diz assim: porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membro uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemos ao ministério; o que ensina, esmerece o fazê-lo; o que exorta, faça com dedicação; o que contribui, com liberalidade; o que preside, com diligência; e quem exerce, com misericórdia e alegria. Então perceba aqui, né, que assim como nós, conquanto muitos somos muitos, mas um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Então aqui a importância dos dons, a importância do corpo, da totalidade, né? A importância de um para o outro, a importância de funcionarmos como engrenagem. Portanto, você já viu um relógio por aí, né, desmontado, aí você vê umas engrenagenzinhas e outras, umas dependendo das outras para que todo o relógio possa funcionar. Assim também somos nós, somos peças fundamentais na mão de Cristo, e Ele quer unir-nos para que nós possamos trabalhar em favor de almas, trabalhar em favor de pessoas, alcançar pessoas, trabalhar em prol delas, né? Sobre a causa delas, né? Vamos ver outra passagem aqui também que vai nos ajudar a entender melhor esse assunto. Romanos 12, 4 a 11. Romanos 12, Romanos não, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Doze, 4 a 8 diz assim: Ora, os dons são diversos. Mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante ao Espírito a palavra de sabedoria, ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, ao outro, o mesmo Espírito, a fé, a outro, o Espírito, o dom de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza essas coisas, distribuindo como lhe apraz, cada um individualmente. Então perceba, há vários dons, há diversos dons, mas Deus trabalha cada um com o seu dom. Deus, ele consegue dessa riqueza aí de dons tirar o melhor de cada um. Mas um tem um dom de curar, outro tem dom de... enfim, são vários os dons aqui. Você viu a lista aqui, depois você pode ler com mais calma. Dons de curar, dons de conhecimento, dons, né, que veio aqui mais, dom de sabedoria. Então, cada um tem vários dons, e os dons são diversos. Mas Deus trabalha cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, Deus ele trabalha na unidade, no corpo. E o detalhe é que quem é o cabeça? Você sabe, né? Cristo é o cabeça. Mas ele é cabeça do mesmo corpo. É como se nós fôssemos o corpo de Cristo. E de fato somos o corpo de Cristo, né? Então nós temos essa missão aí de levar o evangelho que é de Cristo, e nós somos o corpo dele. E aí, depois, se for continuar o estudo aqui, a unidade, né, da igreja e tal, nós vamos ler tudo, mas você vai ver que é que nem o nosso corpo humano, né? Por exemplo, eu não posso, porque o meu pé não é a minha cabeça, eu não posso desprezar meu pé.
E porque a minha cabeça não é o pé, eu também não posso desprezar o pé. O pé não pode desprezar a cabeça e a cabeça pode desprezar o pé. Assim como a cabeça nós entendemos, a cabeça e o coração são os mais importantes, mas eu não posso desprezar a minha mão, porque tudo funciona num conjunto da obra, para que a gente faça nossos atos, nossas ações perfeitamente, precisamos estar. Claro, isso não estou falando, tem uns aí que vão generalizar, né? Mas estou falando quando num corpo saudável e sem defeitos, mas é claro que. Mas independente disso, o corpo vivo ele precisa da unidade. Independente se tem defeitos também, né? Quem tem deficiência, mas ali o que funciona ali ele vai precisar, entendeu? Para funcionar. Os órgãos, por exemplo, sem os órgãos não tem como, né? Pode ser que metade, um ou outro, transplante e tal, mas o que eu quero dizer, no conjunto da obra nós precisamos estar, assim como o corpo ele funciona perfeitamente e cada função trabalhando, nós também precisamos estar em harmonia para que nós possamos trabalhar. E aqui nós lemos que a capacidade é dada pelo Espírito Santo. Então, aí é outra importância. A igreja, para pregar a última mensagem final a esse mundo, antes que Jesus venha, ela precisa estar em unidade. Ela precisa estar cheia do Espírito Santo, assim como foi em Atos Apóstolos. Os apóstolos tinham ali seus defeitos, brigavam uns com os outros, tinha intriga, tinha um monte de coisa ali. Um queria sentar à direita, o outro à esquerda, o outro queria posições, outros queriam os holofortes, mas depois você vê que tudo passou, depois ali que Jesus morreu, um pouquinho antes, né, do Pentecostes, e aí eles ficaram ali, começaram a buscar em oração, e o Espírito Santo foi o quê? Derramado, e eles passaram a pregar. E detalhe, eles pregaram ao mundo todo de sua época, sem internet, sem nada. Então perceba, e agora nós que temos todo esse acesso aí, temos TV, temos internet, nós vamos, obviamente, pregar, mas precisamos, para isso, estar unidos, em primeiro lugar. Segundo, clamar. Ou vamos inverter a ordem aqui, né? Que para a gente estar unido tem que estar Deus. Primeiro, precisamos orar, buscar o batismo do Espírito Santo, buscar o reavivamento. E aí as reformas e a mudança e a unidade, aí virá. Então, a maior importância para nós é a oração, estudo da palavra do Senhor, para que o Senhor possa nos usar como foi ali, porque o Senhor é o carpinteiro, Ele quer nos usar, e Ele pode nos usar, Ele vai nos usar. Mas para isso a gente precisa estar buscando a Deus, passando o tempo com Deus, envolvido nas coisas de Deus. Ainda que você trabalhe, que você estude, mas você pode dedicar e você é uma peça fundamental. Você pode alcançar pessoas que eu não tenho acesso, mas que outras pessoas, por exemplo, eu não tenho acesso a outras pessoas, mas você que está próximo dessa pessoa que eu não tenho acesso, você pode. E não estou dizendo aqui que ela não vai ser alcançada se não for eu, mas estou dizendo que você pode ser o primeiro, você pode ser aquele que vai levar essa pessoa a conhecer a palavra de Deus, né? Aquela pessoa que vai levar a palavra de Deus. Enquanto alguns estão interessados em golpear, então não se preocupe com aqueles que estão interessados em golpear, porque essa é uma obra triste, mas eles não têm muito a agregar. Em breve vai deixar de lá, vai sair de cena, né? Ou seja, porque na verdade quer apenas chamar atenção, mas não querem estar fazendo a vontade de Deus. E Cristo não se preocupa com que estão interessados a golpear. Cristo está preocupado em os salvar. Às vezes as pessoas são como são, porque, ou até mesmo nós, mesmo conhecendo a palavra de Deus, somos do jeito que somos, imperfeitos, porque sempre temos que buscar a Cristo para que nós possamos ser moldados, para que nós possamos ser salvos, e para que nós possamos ser sal, para levar a outras pessoas, levar sabor, levar vida, para que nós possamos ser luz para outras pessoas, né? Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Eu gosto muito desse verso. Mas Jesus não é a luz, é Jesus que é a luz. Mas Jesus
estando em nós, nós passamos a brilhar e não tem como, vai refletir para outras pessoas também. Enquanto muitos vê defeitos, Jesus vê pontos valiosos. Lembra o começo do título da mensagem? Por que pontos valiosos? O ponto de maior valor? Porque Jesus não vê como a gente vê. Sabe? O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Aí, interessante também, fazendo um paralelo, já que chegou nesse ponto, sabe? As pessoas tendem a julgar porque elas veem. Aí os psicólogos e tal olham e julgam de acordo com o que eles veem. Eles são importantes pessoas do estudo, do conhecimento, mas pelos que eles ouvem, pelo que eles estudam, eles julgam alguma coisa e dá a conclusão. Mas sabe, eu estou falando isso, mas não precisa ser necessariamente dessa área. Por exemplo, por exemplo, aí eu vou falar para mim, vou trazer tudo para mim agora, fica mais fácil. Eu olho, eu julgo de acordo com o que eu vejo e muitas vezes nós julgamos errado, porque nós julgamos o exterior. Às vezes uma pessoa bonita, bem vestida, achamos que ali é uma boa pessoa, mas somente Deus conhece o coração. E o contrário também é verdade. Uma pessoa mal rústica, mal vestida, mas às vezes pode ser uma verdadeira e bela pessoa. E nós, pela aparência, julgamos. Aí eu vou fazer um paralelo aqui também. Eu já trouxe um short sobre isso. Na questão da tentação de Jesus ali no deserto, você vê o tempo que Jesus passou em jejum ali, né? Depois você fala para mim quantos que é, fala aí nos comentários. Né? Tempo que ele passou em jejum ali, 40, já soprei, né? 40 o quê? E tal. Passando fome ali, necessidade ali. Você acha que é a hora que o pessoal encontrou com ele ali? As pessoas, por exemplo, se alguém visse ele naquela situação ali, alguém diria que realmente era o Filho de Deus, que era Jesus? Não, ele estava mais parecendo com um mendigo andrajoso, deplorável, todo sujo, provavelmente cheirando suor, 40 dias, imagina ali, não sei como ele ficou ali naquela situação, sem comer, estava parecendo os ossos, né? Todo estava só pele e osso. Então imagina, com certeza não tinha aparência do Filho de Deus. Em compensação, o adversário das almas, como ele apareceu? Apareceu bonito, belo, esplendoroso, como um anjo de luz, todo lindo, maravilhoso. Qualquer um dizia, esse realmente é um anjo. Mas como que Jesus o conheceu? Quando ele começou a colocar o quê? Dúvida. Dúvida. E assim que o adversário trabalha, ele coloca dúvida, dúvida sobre você, sobre o seu caráter, dúvida sobre a palavra de Deus. Por isso não podemos jogar só o mundo externo, a aparência muitas vezes engana. Nós devemos julgar conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus é a bússola, a palavra de Deus é a regra, o norte para nós, né? Tem uma questão que diz assim, se ninguém sabe onde quer chegar, nenhum porto será favorável. E se você então quer chegar seguro, chegue seguro pela palavra de Deus, pela Bíblia. A Bíblia é a regra de fé. E você estará seguro. O inimigo vai tentar distorcer a palavra, mas se você estiver estudando diligentemente, o Espírito Santo vai te mostrar onde está a verdade e onde está o acerto. Então, enquanto muitos vê os defeitos, Jesus vê os pontos valiosos, que talvez nem saibamos. Você não enxerga, como eu falei, nós julgamos muitas vezes errado, mas Jesus sabe qual é o nosso coração. E você que é sincero, clame ao Senhor, que você quer ser cada vez uma pessoa mais sincera, que quer fazer a vontade de Deus. E Deus vai te ajudar a você mesmo encontrar seus pontos valiosos e os pontos valiosos das outras pessoas. Você vai olhar com o óculos da fé. Você vai enxergar quem está de fato com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai senão por mim. E tratando disso aí, eu posso dizer para você que nem os loucos errarão o caminho. Ou seja, aquele que é sincero, aquele que busca, mesmo com seus problemas, suas dificuldades, mesmo sendo quem são, vão encontrar o caminho, desde que clamem lá no fundo do coração.
e confesse: eu sou mau, eu sou pecador, mas eu quero fazer a vontade de Deus. Então, aonde há somente críticas e inimizades, Deus escolhe e trabalha com as qualidades. Deus não está interessado com as críticas, Deus não está interessado com as inimizades. Deus está interessado em transformar para que a gente possa trazer a unidade. E, aliás, as críticas, há quem diz que crítica é construtiva. Na minha visão, toda crítica para mim é destrutiva. Mas calma lá. Se realmente a pessoa quer ajudar, ela vai falar de uma maneira não a criticar. Ela fala: olha, você pode melhorar nessa parte, eu vou te ajudar. É como alguém que, quando vai ensinar você, a gente costumava brincar, né? Por exemplo, se é um pedreiro, vai pegar na sua mão e ensinar ali você fazer o movimento e tal. Então, a pessoa que realmente quer te ajudar, ela não vai trabalhar com a crítica. Ela vai lá, ela vai te ajudar, ela vai colocar a mão na massa junto contigo, ela vai te erguer, ela vai praticamente fazer por você. Isso eu vou ajudar. Agora, aquele que critica muitas vezes é porque ele não está suportando ver a luz que há em você. Você é feliz, você brilha porque você tem Jesus. E aí então essa pessoa começa a criticar para te derrubar. Criticar é muito fácil, criticar é só falar. Mas agora, realmente ajudar, aí seria uma construtiva, que o certo seria você construir junto, né? Então, isso é assim o que Deus quer de mim e de você. Nós sejamos pessoas valiosas, que nós possamos ser lapidados por Ele para que Ele possa trabalhar com pontos de maior valor. E, por fim, o carpinteiro é Jesus e nós suas ferramentas, trabalhadas, transformadas para modelar o mundo. Sabe, quando nós nos colocarmos à disposição de Deus, pedir o Espírito Santo, como eu falei, e entendermos que nós funcionamos, trabalhamos em conjunto para levar as pessoas a Cristo, aí sim o Evangelho vai ser pregado, nós vamos ser transformados e Jesus vai de fato voltar. Porque não estamos mais focando nos defeitos, estamos focando no que Cristo pode fazer por mim e por vocês e por todos nós. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe você. E o meu apelo agora, que você aceite a Jesus, deixe Ele transformar o seu coração, deixe Ele fazer a obra, que Ele possa trabalhar com os meus e os seus defeitos. Se é esse desejo, se é a sua oração nesse momento, levanta a sua mão aí, do outro lado aí, e eu vou orar por você, para que você tenha essa força, para que você busque em Deus a transformação, para que Ele possa, então, como um perfeito carpinteiro, trabalhar com nós, para que a gente possa levar o Evangelho a todos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado pela mensagem maravilhosa que falou ao coração de quem vai ver essa mensagem também. Peço para essas pessoas que aceitaram o apelo de se entregar a Ti, de ser transformados por Ti, ser lapidados por Ti, e que o Senhor faça uma obra grande em nós, que nós possamos levar as pessoas, aproveitar os meios que temos hoje. E eu peço desde já também, pelos aqueles que estão enfermos, são muitas pessoas que conhecemos, estão passando por problemas de saúde, problemas financeiros, problemas na família, e eu peço pela minha família também que o Senhor faça um milagre e transforme aqueles que precisam, cure as feridas e traga a paz que somente vem de Ti. Sê com a Tua igreja, eu oro pela Tua igreja também, para que a igreja venha despertar, venha buscar ter foco mais nas coisas espirituais do que nas coisas materiais e venha logo pregar para que o Senhor possa voltar. Peço pelas famílias, peço pelo pessoal desse canal, peço pelas pessoas que vão receber a mensagem, que o Teu Santo e Bom Espírito, meu Pai, possa atuar. Estenda o tempo de graça para que mais pessoas possam ser alcançadas. Perdoa os meus pecados, sou falho, sou pecador. Coloque perdão no nosso coração, Senhor. Às vezes nós julgamos as pessoas, porque não conhecemos o coração delas. Perdoa o nosso julgamento, Senhor. Nos coloque a verdadeira impressão das pessoas, mostre
aqueles que são sinceros, aqueles que podemos contar, e aqueles que não são, por favor, tire da nossa vida, ou que nós possamos pregar para elas, para que elas possam ser transformadas, e o Senhor possa transformar elas também. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Vá à frente da tua igreja e que nós possamos estar firmes, aguardando a tua vinda. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém.